A sabedoria, diz um antigo livro em grego, é o reflexo da luz eterna, não metáfora vazia, mas a promessa de uma ponte real entre a mente que pergunta e a fé que respira. Hoje começamos por essa ponte. O Livro da Sabedoria, texto deuterocanônico, aceito por católicos e ortodoxos, ausente do cânone protestante, nasceu no mundo helenístico, a cultura grega espalhada após Alexandre, e ousou falar de Deus com o vocabulário de Platão, Aristóteles e dos estoicos. Não é apêndice, é intercessão. E já agora você vai perceber como uma antiga frase de Sabedoria 7:26 dialoga diretamente com a linguagem de Hebreus 1:3 e com a ideia platônica do bem como sol. Minha autoridade aqui não é opinião, é método. Vamos cruzar fontes. Sabedoria com Platão, República 6:17, Fédon, Aristóteles, Ética Nicomaqueia, e o estoicismo de Marco Aurélio e Epicteto, além do pano de fundo de Alexandria e Fílon. Você vai ver o texto no seu habitat histórico e filosófico, sem mistério barato. Qual o risco? Se essa ponte for verdadeira, você talvez não consiga mais separar pensar de rezar, nem chamar de apenas psicológico aquilo que toca a alma. E isso muda como você lê perdas, escolhas e o próprio tempo. Pergunta para você: e se a experiência que você chama de insight for, na verdade, a sabedoria te lendo por dentro, razão e fé respirando no mesmo fôlego? Situação para se reconhecer. Você tenta explicar sua fé a um amigo de outra bolha. Faltam palavras. Alexandria viveu esse dilema. Este vídeo te entrega o vocabulário dessa travessia. Fica comigo até o final. A recompensa será um mapa mental claro do livro da sabedoria e 3 chaves de leitura: justiça, sofia e história, para discernir no seu cotidiano o que é ídolo e o que é luz. Se isso já te move, comenta a ponte e vem. Inscreva-se e ative o sino. Nas próximas cenas, eu já entro em quem escreveu, onde e por quê. Este livro tem nome de rei, mas alma de filósofo. Chamado de Sabedoria de Salomão, ele faz parte dos chamados livros deuterocanônicos, textos que não estão na Bíblia protestante, mas são aceitos por católicos e ortodoxos. Apesar do nome, não foi escrito por Salomão. Era comum, naquela época, usar nomes de figuras lendárias para dar peso espiritual ao texto. O autor, na verdade, era um judeu vivendo no Egito helenizado, provavelmente em Alexandria, por volta do século I a.C., e ele escreveu em grego. Essa escolha já diz muito. Ele não está falando apenas para o seu povo, está tentando conversar com o mundo ao redor, traduzir sua fé para quem pensa como grego, mas busca como humano. O livro da sabedoria tem 3 partes principais. A primeira fala sobre a justiça e o destino dos bons e dos maus. A segunda é uma oração profunda, quase poética, sobre a busca por Sofia, a sabedoria viva. A terceira parte relembra a história do Êxodo, mas com uma leitura mais filosófica, como uma grande lição moral. E por que esse livro importa tanto? Porque ele é um ponto de encontro entre o pensamento grego e a espiritualidade judaica, entre a razão que busca e a fé que escuta. Ele é quase um espelho. Quando a gente lê, não só entende o passado, mas entende também o tipo de pergunta que a alma moderna continua fazendo. Talvez você já tenha sentido isso. Ao tentar tomar uma grande decisão, sua razão diz uma coisa, sua intuição diz outra. E no meio, algo maior parece sussurrar uma terceira resposta. E se essa terceira voz for sabedoria? Se esse tipo de reflexão já tocou algo em você, não esquece de curtir. Isso ajuda a espalhar esse conteúdo para quem também busca respostas mais profundas. Imagine uma cidade onde, ao caminhar por uma rua, você ouve um rabino recitando a Torá em uma esquina, e na outra, um filósofo grego discutindo sobre a alma. Essa cidade existiu. O nome dela era Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande, e lar da maior biblioteca do mundo antigo. Alexandria era mais do que um centro de saber. Era um lugar de choque entre mundos.
Ali, judeus da diáspora viviam lado a lado com egípcios, romanos, gregos e gente de quase todos os cantos do império. Mas esse convívio não era fácil. A fé dos judeus, centrada em um Deus invisível, contrastava com o pensamento grego, cheio de formas perfeitas, razão pura e deuses personificados. Foi nesse ambiente que nasceu o Livro da Sabedoria, e seu autor sabia que, para sobreviver naquele mundo, e mais do que isso, para tocar o coração daquele mundo, ele precisava traduzir sua fé para uma linguagem que os gregos entendessem, a filosofia. E aí está a genialidade. Ele não nega sua fé, ele a expande. Ele fala de Deus como aquele que tudo move, uma linguagem que Platão entenderia, mas também o chama de Pai, e fala da sabedoria como Espírito Santo que penetra todas as coisas, algo profundamente bíblico. Essa fusão não foi apenas bonita, ela foi necessária. Porque quando a cultura em volta ameaça engolir quem você é, só existem dois caminhos: ou você se isola, ou você aprende a falar de dentro da sua fé com coragem, em uma língua que o mundo possa escutar. Talvez você já tenha sentido isso. Tentou explicar o que sente espiritualmente, e as palavras travaram. Ou percebeu que a linguagem religiosa que aprendeu não conversa com as pessoas ao seu redor. A resposta talvez não seja calar, nem forçar, mas aprender como em Alexandria a criar pontes. E a pergunta que fica é: você está traduzindo sua fé ou apenas defendendo? O que acontece com os justos quando o mundo é injusto? Essa é a pergunta que o Livro da Sabedoria levanta logo nos primeiros capítulos. Ele diz que o justo parece morrer, mas vive para sempre. Aos olhos dos homens, parece castigo, mas, aos olhos de Deus, é o início da eternidade. E aqui começa o desconforto, porque essa ideia vai contra tudo o que esperamos. A gente quer que o bem vença visivelmente agora. Quer que quem age certo seja recompensado, de preferência com testemunhas. Mas a vida nem sempre joga limpo com nossos desejos. O bem sofre, o mal prospera, e o silêncio de Deus, às vezes, parece ensurdecedor. O Livro da Sabedoria não foge disso. Ele diz que o sofrimento do justo não é derrota, é provação. Não como castigo, mas como purificação, um fogo que prova o ouro. Esse é o mesmo raciocínio que encontramos em Platão, quando diz que o verdadeiro filósofo é aquele que está disposto a parecer injusto aos olhos do mundo, desde que seja justo diante do bem. E nos estoicos, que afirmavam que a virtude é o único bem real, ainda que o mundo desabe. A grande provocação aqui é: você está vivendo para parecer certo ou para ser verdadeiro, mesmo que ninguém aplauda? Talvez você já tenha passado por isso. Fez o que era certo, no trabalho, na família, em um relacionamento, e mesmo assim foi mal interpretado, descartado, silenciado. Você olhou para o céu e pensou: por quê? Esse capítulo da sabedoria te responde com uma imagem. O justo brilhará como faíscas em meio ao restolho. Não é frase de consolo barato. É uma redefinição de tempo. A justiça não é imediata, mas é inevitável. E o que você faz nesse intervalo entre a injustiça sofrida e a justiça revelada molda o que você se torna. Se você já passou por esse silêncio da justiça e não desistiu, escreve aqui: eu escolho permanecer justo. Essa é sua faísca. Ela é mais ágil que qualquer movimento, mais pura que a luz, e atravessa tudo com um sopro sereno. É assim que o Livro da Sabedoria descreve Sofia, a sabedoria como uma presença viva, não apenas um conceito, mas quase uma pessoa espiritual, um reflexo da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus. Sofia aqui não é só inteligência. É uma espécie de intuição cósmica com direção moral. A inteligência que sabe o que fazer, mas também sabe quando, por quê e com que coração. Essa forma de retratar a sabedoria aparece também em Provérbios 8, quando Sofia fala de si mesma. Eu estava com Deus quando ele traçava os limites do mar.
e ecoa em Eclesiástico 24, onde ela diz: Eu cresci como o cedro do Líbano. Mas é no livro da Sabedoria, capítulo 7, que essa figura atinge o auge poético. Sofia é múltipla e una, oculta e revelada. Ela é espírito, luz, ordem, graça, voz. É como se tudo o que é verdadeiramente sábio no universo já estivesse nela, e só esperasse o momento certo para nos tocar. Esse retrato lembra, aliás, a busca dos filósofos gregos. Platão falava da forma do bem que ilumina todas as outras formas. Aristóteles chamava isso de nous, a inteligência suprema que move tudo. Mas aqui, Sofia não é um ideal distante, ela vem até nós. E o autor mostra isso pela oração de Salomão no capítulo seguinte. Agora, pare um segundo. Pensa numa vez em que você estava perdido, sem saber o que fazer, e de repente, algo silencioso, mas firme, trouxe clareza. Não foi uma resposta lógica, foi uma sabedoria que atravessou o caos. Talvez tenha sido ela. Sofia não se impõe. Ela sussurra, e é a pergunta que fica: você busca a sabedoria como quem estuda um livro ou como quem procura uma voz viva no silêncio? No mundo moderno, a gente costuma pensar que a autoridade vem da autoconfiança, da capacidade de tomar decisões rápidas ou da imagem de quem sabe o que está fazendo. Mas no livro da sabedoria, a autoridade nasce de outro lugar, do pedido. No capítulo 9, o autor, na voz de Salomão, não se gaba do seu trono. Ele se ajoelha e faz um dos pedidos mais belos da tradição bíblica: dá-me a sabedoria que está contigo, que conhece tuas obras desde o princípio. Essa oração não é feita por fraqueza, mas por lucidez. Salomão sabe que governar um povo, tomar decisões, julgar o bem e o mal, tudo isso exige mais do que inteligência. Exige luz interior, e essa luz não se fabrica, se recebe. É aqui que o texto se aproxima do que Aristóteles chamou de phronesis, a sabedoria prática, que nos ajuda a decidir bem mesmo diante do incerto, e também do que Marco Aurélio escreveu. Receba tudo como se fosse designado para você, e atue como se tivesse escolhido. Mas tem uma diferença essencial. Para os gregos, essa sabedoria nasce da mente disciplinada. Para o livro da sabedoria, ela vem do alto. E quando você ora por sabedoria, algo profundo acontece. Você reconhece que não está no centro de tudo. Você para de buscar controle e começa a buscar clareza. Pensa agora em uma situação real, um momento em que você teve que tomar uma decisão importante, mudar de cidade, terminar uma relação, aceitar um novo trabalho. Você procurou respostas lógicas, conversou com amigos, fez listas de prós e contras, mas no fim, foi aquele silêncio maduro e leve dentro de você que decidiu. E se aquele silêncio era, na verdade, uma resposta? E se a autoridade que você procura fora, só vai nascer quando você parar e pedir? No passado, os ídolos eram esculpidos em madeira, pedra ou metal. Tinham forma de animais, deuses ou reis. As pessoas faziam oferendas, se ajoelhavam e acreditavam que aquelas imagens tinham poder. O livro da sabedoria, nos capítulos 13 a 15, critica duramente essa prática, mas ele não se limita a dizer que os ídolos eram falsos. Ele mostra o processo psicológico por trás da idolatria. Diz que o ser humano cria um objeto e depois se curva diante dele, como se dissesse: eu fiz, mas agora ele me domina. É o Criador virando escravo da criação. Agora respira fundo, pula 2000 anos e pensa: isso mudou mesmo? Hoje nossos ídolos não têm olhos de pedra, têm telas de cristal, brilham no escuro, calculam nossa atenção por milissegundos, nos seduzem com algoritmos, muitas vezes nos dizem quem somos, antes mesmo de a gente perguntar. Assim como antes, são obras humanas, mas assim como antes, começamos a tratá-las como senhores. E o mais perigoso,
A idolatria de hoje não parece religião. Ela parece entretenimento, ou produtividade, ou até autoconhecimento, quando seguimos conselhos vazios de gurus que prometem o céu, mas vendem espelhos. O livro da sabedoria nos alerta: quando o parcial vira absoluto, a alma se perde. Quando você se curva para aquilo que só devia usar, você esquece quem é. Talvez você já tenha vivido isso. Se sentiu mal porque uma postagem não teve curtidas. Ou se pegou repetindo comportamentos só porque eram o que funcionava, mesmo que por dentro te secassem. A idolatria hoje é sutil, ela se disfarça de rotina. E a pergunta que fica é: o que você tem adorado sem perceber? Aquilo que domina seu tempo, suas emoções, suas decisões, é mesmo Deus? Ou é só um reflexo seu? Se isso mexeu com você, comenta: quero quebrar meus ídolos. E se quiser, compartilha qual é o maior deles hoje. O que você faz com a sua história quando ela dói? Esquece, enterra, ou tenta entender o que ela queria te ensinar? Nos capítulos finais do livro da sabedoria, do 10 ao 19, o autor revisita um dos maiores relatos da fé judaica, o Êxodo. Mas ele não o conta como crônica nem como fábula. Ele o lê como quem lê um sonho, ou melhor, como quem interpreta uma ferida antiga. Cada evento do Êxodo, das pragas do Egito à travessia do Mar Vermelho, ganha aqui um significado simbólico e moral. É como se o autor dissesse: essa história não é só sobre eles, é sobre você, é sobre mim, é sobre o caminho da alma pela dor, pela injustiça, pela espera, até a liberdade. A palavra que ele usa para isso é providência. No grego, pronoia, significa uma inteligência amorosa que cuida, previne, conduz, mesmo quando a gente não entende. Enquanto o Egito representa o orgulho, o acúmulo, a dominação, o povo que sofre, mas confia, é conduzido por algo maior. Não sem lágrimas, não sem dúvida, mas com sentido. E o mais bonito é que essa providência não age com punição cega. Ela é pedagógica, corrige com precisão, protege com paciência e, no tempo certo, liberta. Agora pensa comigo, você já viveu um êxodo pessoal? Aquele momento em que tudo desmoronou? Relacionamentos, planos, certezas, e você teve que atravessar algo sozinho? Na hora parecia caos, mas olhando para trás, alguma coisa te empurrava para frente. Não era fácil, mas era necessário. Esse é o convite do livro da sabedoria. Reler sua história com olhos espirituais. Ver o fio invisível que te manteve de pé. Perceber que mesmo na dor, algo estava te formando. A pergunta que fica é: você consegue enxergar a pedagogia escondida na sua própria travessia? E se aquela voz suave da sabedoria não tivesse parado de falar? E se ela, com o tempo, ganhasse carne, rosto e nome? Quando o cristianismo começou a nascer, ele não surgiu do nada. Ele brotou de textos como o livro da sabedoria, onde a sabedoria já era apresentada como presença viva, que tudo penetra, tudo entende, tudo revela. Em Sabedoria 7:26, ela é descrita como o reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus. Séculos depois, Hebreus 1:3 diria sobre Cristo: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa não é coincidência literária, é tradição em continuidade, o mesmo conceito de uma luz divina que comunica o invisível ao mundo visível, agora encarnada. E no Evangelho de João, a ponte fica ainda mais clara. João começa dizendo: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos, em grego, significa palavra, mas também razão, sentido, vibração ordenadora. É o que organiza o caos, é a inteligência por trás do universo, que agora, diz João, habita entre nós. O Logos é, portanto, o novo nome da sabedoria que se aproxima, não mais apenas como voz, mas como pessoa. Essa transição não é teórica,
Ela muda a forma como a fé é vivida. Deixa de ser um código externo e se torna um caminho interior, guiado não só por mandamentos, mas por uma presença viva que ilumina a consciência. Pensa agora. Já houve um momento em que você sentiu algo te guiar por dentro, sem regras, sem pressões, mas com clareza? Uma luz calma dizendo, vai por aqui. Esse Logos ainda fala, mas não grita. Ele vibra em silêncio, onde a sabedoria já morava. A pergunta que fica é, você reconheceria o Logos se ele estivesse falando com você agora? Se alguma vez você sentiu esse chamado quieto, escreve, a palavra me encontrou. E se quiser, conta como. Até aqui vimos que o livro da sabedoria conversa bem com a filosofia grega. Mas será que eles dizem exatamente a mesma coisa? Não. E é nesse não que mora uma das partes mais ricas dessa história. Vamos começar pelas convergências. Tanto o livro da sabedoria quanto Platão, Aristóteles e os estoicos acreditam que o universo tem ordem, que existe um princípio organizador, um bem, um logos, uma razão que sustenta tudo. Ambos valorizam a virtude. Ambos acreditam que a vida verdadeira começa dentro de nós e não fora. E ambos nos chamam à lucidez. Viver bem é viver com sentido, não com aparência. Mas, e as fricções? Para Platão, a alma é imortal, sim, mas sua meta é escapar do corpo, voltar ao mundo das ideias. No livro da sabedoria, o corpo não é inimigo. A alma não quer fugir da matéria, mas transformar o mundo com justiça. É o espiritual que se encarna, e não o contrário. Para Aristóteles, Deus é o motor imóvel, uma inteligência pura que pensa apenas a si mesma. No livro da sabedoria, Deus é Pai, é pessoal, age, sente, se importa. E os estoicos? Eles ensinavam que a liberdade vem da autossuficiência, que você deve aceitar o destino com coragem e não depender de ninguém. O livro da sabedoria diz, não é sobre depender, é sobre confiar. Você não está só no universo. Existe uma presença que te guia, mesmo nos desertos. Talvez você já tenha tentado se virar sozinho. Se fechou. Engoliu a dor. Tentou ser seu próprio guia, sua própria cura, sua própria força. Mas em algum momento percebeu que precisava de algo maior, de algo além do seu controle. A filosofia nos dá ferramentas, a fé nos dá direção. E a pergunta que fica é, você está buscando entender ou está pronto para confiar também? Você chegou até aqui, atravessou comigo a cidade de Alexandria, caminhou entre os filósofos e os profetas, escutou as vozes do passado e talvez algo dentro de você tenha começado a vibrar diferente. Mas esse vídeo não é uma resposta, ele é uma pergunta em forma de ponte. Afinal, se existe uma sabedoria que já te visitou nos silêncios, se existe uma presença que guia mesmo quando você não entende, se até a dor tem pedagogia, e se razão e fé não são inimigas, mas dois nomes da mesma sede, então o que falta? O livro da sabedoria não termina com certezas absolutas. Ele termina com memória, com história relida à luz da alma, com um convite para que você também conte a sua travessia. Porque talvez o êxodo não acabou, a travessia não terminou, e a sabedoria ainda está soprando. A pergunta que fica é simples, mas funda como um poço. Se a sabedoria falasse com você hoje, você estaria disposto a escutar, mesmo que ela dissesse o oposto do que você queria ouvir? Se você chegou até aqui, a recompensa que eu prometi não é um segredo oculto. É mais do que isso. É perceber que tudo o que você viveu, certo ou errado, fácil ou árduo, pode ser reorganizado como caminho, e que a sabedoria nunca deixou de te acompanhar. Se esse vídeo te tocou, se ele acendeu alguma luz aí dentro, comenta com uma palavra só: atravessado. E compartilha com alguém que precisa saber que pensar e ter fé podem andar de mãos dadas. E se quiser continuar essa caminhada, já se inscreve no canal. Aqui cada vídeo é um mapa.
Mas o destino é você quem constrói.